Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira mini aula que faz parte de um projeto completo sobre a parte de legislação específica para os concursos de guarda municipal, a famosa Lei 13.022, o temido Estatuto Geral das Guardas. Mas nós vamos fazer isso de um método totalmente diferente do que você está acostumado a estudar. Eu vou comentar artigo por artigo, trazendo em paralelo as questões de prova sobre cada artigo. E vou trazer também as pegadinhas, as formas, os meios em que a banca costuma cobrar cada artigo dentro das suas questões. Então, chega de perder tempo com aquela teoria cansativa e que nem cai na prova. Prepare já o seu material, papel e caneta, porque a mini aula vai começar. Nessa primeira mini aula, nós vamos estudar do artigo 1 até o artigo 4. Lembrando que todo esse material aqui, com os artigos, os comentários e as questões, vão estar disponível em PDF. Se você tiver interesse, é só deixar um comentário aqui para mim. E vamos à aula. O artigo 1º, ele institui o Estatuto Geral das Guardas Municipais, disciplinando o que já vem constando no parágrafo 8º do artigo 144 da nossa Constituição Federal. Desse modo, esse primeiro artigo, ele seria como se fosse uma certidão de nascimento da nossa querida Guarda Municipal, porque ele reforça o que está no parágrafo 8º da Constituição, onde diz que os municípios poderão ter guardas municipais para proteger os bens, serviços e instalações do município. Um alerta de pegadinha. A banca gosta, às vezes, de trocar o artigo que ela disciplina. Ao invés de falar que ela disciplina o parágrafo 8º do artigo 144 da nossa Constituição, ela gosta de trocar. Colocar, por exemplo, que ela disciplina o artigo 42 ou o artigo 142, que diz respeito aos militares. Então, muito cuidado, não caia nessa. Vamos ao artigo 2º da Lei 13.022. O artigo 2º diz que incumbe às guardas municipais instituições de caráter civil, uniformizada e armada. A proteção sistêmica da população e dos bens, serviços e instalações municipais. Fique atento a mais uma pegadinha da banca que eu vou te falar agora. Aqui está a principal característica da nossa identidade. Nós somos uma instituição civil. Então a banca às vezes gosta de trocar esse termo civil por militar, só para poder confundir você. Mas agora que você já viu meu vídeo, você não vai errar mais essa, né? Outra pegadinha é que nós usamos uniforme. Quem usa farda são os militares. Eles podem trocar esse termo para tentar confundir você também. Mas você não vai cair mais nessa, não é mesmo? E somos armados, sim, tanto quanto os militares. Em 2018, a banca Consupan, que foi a banca que realizou o meu concurso, colocou uma questão dessa. Mas, nós que estudamos da forma correta, sabemos e não nos confundimos mais. Eles trocaram, por exemplo, o termo civil por militar. Quem já sabia que era civil acertou, quem não sabia perdeu uma questão por bobeira. Hoje em dia, a banca costuma trocar a questão do armamento, dizendo que é facultativo ou que a função principal da guarda é a repressão criminal integral de trânsito, quando a lei fala em proteção sistêmica da população e dos bens, serviços e instalações municipais. Já o nosso artigo 3º, ele fala sobre os princípios mínimos de atuação das guardas. São eles: a proteção dos direitos humanos fundamentais, dos direitos sociais e da cidadania. 2. A preservação da vida, a redução do sofrimento e a diminuição das perdas. 3. Patrulhamento preventivo. 4. Compromisso com a evolução social da comunidade. E 5º, uso progressivo da força. Vamos lá as pegadinhas e como que ela vem sendo cobrada nas provas. Se eu puder te dar um conselho guarda, lá no fundo do seu coração, esses 5 princípios. Porque eles não caem em prova, eles despencam e você acaba caindo junto. Geralmente, eles gostam de trocar a questão do termo patrulhamento da guarda, dizendo que ele é preventivo. A PM faz o ostensivo repressivo. O nosso é preventivo, o da PM é ostensivo e repressivo. O nosso uso da força, ele é progressivo. Ele começa na presença física, na verbalização, até chegar ao uso da arma de fogo. Então, esses 2 termos que eles gostam de trocar com a função dos militares. Lembrando que a guarda é sempre preventivo e a PM é ostensivo e repressivo. E também o uso da nossa força é o uso progressivo, tá? Como o termo correto é o uso progressivo da força, a banca às vezes gosta de usar outros termos, como, por exemplo, o uso proporcional da força ou o uso moderado da força. Tá errado. A letra da lei exige a palavra progressivo da força. Às vezes eles colocam que o guarda municipal é subordinado ao comandante da PM. E, pelo amor de Deus, essa questão tá errada. O comandante da PM é o chefe do PM. O chefe do guarda é o prefeito. No próximo vídeo, a nossa mini aula vai ser exclusivamente sobre o artigo 5º, que é um artigo muito extenso, onde vem um rol das competências da guarda municipal. Então vai ser uma mini aula dedicada exclusivamente para ele. Vamos agora ver algumas questões dos últimos concursos? Consupan, que foi a banca do meu concurso em 2018. GCM Viana. No que concerne ao Estatuto Geral das Guardas Municipais, assinale a alternativa correta. Letra A. As guardas municipais são instituições de caráter militar, fardada e armada? Letra B. As guardas municipais subordinam-se diretamente ao secretário de Segurança do Estado? Letra C. São princípios mínimos de atuação das guardas municipais o patrulhamento regressivo e o uso letal da força? Letra D. Incumbe às guardas municipais instituições de caráter civil,
uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção sistêmica da população? Gabarito muito fácil, letra D. Essa foi a questão exata que definiu as vagas do meu concurso, por exemplo. Ele é a cópia literal do artigo 2º. A letra A está errada porque nós somos uma instituição civil e usamos uniforme. A letra B está errada porque nós subordinamos ao prefeito, conforme eu já falei com você. E a letra C está errada porque o nosso patrulhamento é preventivo e o uso da força é progressivo. E vamos continuar então sobre as questões recentes, que caiu nos últimos concursos de guarda municipal aí pelo Brasil afora. Da Banca Consulpan também. De acordo com a Lei Federal 13.022, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais, exceto... Uma dica de prova, toda vez que você se deparar com uma questão desse tipo, que você vê que está escrito exceto, então você já sabe que todas as outras alternativas estão certas, exceto uma que está errada. Então, você pode ir dando um checkzinho de que essa está certa, essa está certa, essa está certa, e uma vai estar errada, ok? É uma dicasinha de prova bem simples. Letra A, patrulhamento preventivo, ok? Uso progressivo da força, ok? Preservação da vida, redução do sofrimento e disposição imediata de armamento letal? Tá estranha, né? Se você tá na dúvida, deixa ela com um pontinho de interrogação. Letra D, proteção aos direitos humanos fundamentais, dos direitos sociais e da cidadania? Ok. Então qual que é a errada? Letra C, preservação da vida, redução do sofrimento e disposição imediata de armamento letal. Por que ela tá errada? Porque ela fala em diminuição de perdas. Ela não fala em disposição imediata de armamento letal. Até porque se é o uso progressivo da força, a última instância é o uso do armamento letal. Mais uma questão fácil para você. O Estatuto Geral das Guardas Municipais prevê expressamente em seu texto que as guardas municipais subordinam-se a: letra A, governador do Estado, por meio do comandante-geral da Polícia Militar. Letra B, chefe do Poder Executivo Municipal. Secretário Nacional de Segurança Pública. Delegado titular da Polícia Civil da comarca correspondente. Como eu já disse, o guarda municipal é subordinado direto ao chefe do Executivo Municipal, que é o nosso prefeito. Vamos para questão 4. Analise as seguintes afirmações sobre a Lei 13.022. Essa lei institui o Estatuto Geral das Guardas Municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal? Ok. 2. As guardas municipais são instituições de caráter civil, fardada e armada, conforme previsto em lei? Não é fardada, é uniformizada, né? Então, pode-se afirmar que o item 1 está correto e o item 2 está incorreto. Vamos para a questão 5. No que diz respeito aos princípios mínimos de atuação das guardas municipais, princípios mínimos, apresenta um termo incorreto. Lembra a dica que eu dei? Quando estiver incorreto, você sabe que todas as outras estão corretas. Mas a que ele quer saber é qual é que está incorreta. Uso progressivo da força? Compromisso com a evolução social da comunidade? Patrulhamento ostensivo da preservação da ordem pública? Ostensivo? O patrulhamento não é preventivo? Letra D, proteção dos direitos humanos fundamentais. Ok, então qual é que está incorreta? A letra C, patrulhamento ostensivo. Não é patrulhamento preventivo. E a última questão, para vocês não errarem mais, é: conforme o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a função dessas instituições está corretamente definida como: letra A, proteção sistêmica da população e dos bens, serviços e instalações municipais? Ok, correto, mas vamos ver as outras opções. Letra B, atuação repressiva de crimes de menor potencial ofensivo em âmbito estadual? Letra C, suporte militarizado imediato para operações de garantia da lei e da ordem? Não somos militares, somos civis. Letra D, fiscalização exclusiva de estabelecimentos comerciais privados e residenciais? Errado, então a correta é a letra A, proteção sistêmica da população e dos bens, serviços e instalações do município. Assim fica bem mais fácil estudar a lei seca, não é? Então, já salva esse vídeo e já segue aqui o meu canal para você poder acompanhar os próximos. Lembrando que o próximo vai ser o artigo 5º da Lei 13.022. Nós vamos destrinchar o artigo 5º com questões para você poder conseguir compreender como que ele é cobrado na sua prova. Um beijo e até o próximo vídeo.